Agora foi? Então, vamos dar início à segunda palestra, né? Já que teve uma agora com ela, na leitura. Não é isso? É sempre uma alegria muito grande estar aqui, a gente poder participar, a gente poder conversar, a gente poder trocar ideias. E, principalmente, quando nos ajuda a levantar questões que a maioria, acho que nunca tinha parado para pensar sobre isso, ou para prestar atenção nisso. E aí, o tema de hoje, deixa eu me organizar aqui com a minha lupa. O hábito da lupa, ele já vem de vidas passadas, né? Entendeu? Eu carrego de vidas passadas, entendeu? Inclusive, aqui, ó, no escuro, no restaurante, tem até um efeito especial. Enfim, vamos lá. Pre-birth experiences, experiências de vidas passadas. Então, que tipo de contato seria a experiência de vidas passadas? A experiência de pré-nascimento, não é de vidas passadas, experiência de pré-nascimento. É muito comum, é muito normal de acontecer, mais do que a gente imaginava, principalmente a mulher, antes de engravidar, ou quando ela já está grávida, receber alguma comunicação. Essa comunicação ela pode ser através de um sonho, ela pode ser mediunicamente, escutando uma voz, vendo uma luz, pode vir através de outras pessoas também, pode vir através do pai, de um vizinho, de um parente, muitas vezes de pessoas que têm algum tipo de mediunidade. Esse tipo de experiência acontece muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Mas, por outro lado, quase ninguém presta atenção nisso. Pouca gente divulga esse tipo de trabalho ou desenvolve algo sobre isso. Isso até de 3 semanas para cá me inspirou. Estou agora escrevendo um livro sobre isso. Daqui a pouco eu vou até colocar informações no meu WhatsApp, quem quiser mandar mensagem, mandar relatos e informações. Particularmente falando, eu consigo contar para vocês 3 experiências de pré-nascimento que eu vivenciei. Uma delas, eu era novo, eu tinha 14, 15 anos, e eu vivia, a minha infância, a minha adolescência, passava algumas dificuldades, umas situações que me incomodavam muito, que me deixava na bronca, me deixava aborrecido. E às vezes eu falava, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para estar tendo esses problemas, aquela coisa toda. E vinha, né, no meu pensamento, na terceira pessoa, muita gente fala, não tem mediunidade nenhuma. Mediunidade, pode ser que você não tenha mediunidade ostensiva, igual o Chico Xavier, igual o Divaldo Franco. De ouvir uma voz falando assim, né? Marcela! Você não vai, não é essa a mediunidade, não é essa. Tá? Essa é a mediunidade ostensiva. Agora, a mediunidade que a gente tem, a informação vem na fonte, no pensamento. E aí a pergunta de $1 milhão. Se vem no meu pensamento, como é que eu vou saber quando é que um pensamento meu é meu e quando é que um pensamento meu é de uma outra pessoa? Como é que fica isso? Então, teu nome, de Rosa? Vanessa. A Vanessa, ela tem 2 maneiras de pensar. A primeira é na primeira pessoa. Eu, Vanessa, vou levantar a mão. Ela levanta a mão. Eu, Vanessa, eu vou botar uma roupa tal. Aí ela vai. Aí, da primeira pessoa. E tem pensamentos que vêm na terceira pessoa. Vanessa, por que você não faz isso? Por que você não desiste daquilo? Seja positivo ou negativo. Por que você não vai no Ceará hoje? Né? Pode ter vindo na terceira pessoa. Então, quando vem na terceira pessoa, geralmente é o quê? É alguma inteligência, algum espírito que está em sintonia conosco, que está se comunicando com nós. Aí a gente começar a prestar mais atenção nisso. A maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso. Então, nesse caso, quando eu tive essa experiência,
por que está acontecendo isso e tal? Aí me veio na terceira pessoa. É porque quando você for meu pai, você vai precisar disso para poder evitar que eu passe pelo meu problema com você. Eu falava, não, fala sério, eu tenho 14 anos, me separo, não quero ser pai nem tão cedo e tal. E vinha isso. Muitos anos depois, quando eu me torno pai, eu me vejo num cenário muito parecido com aquele que eu vivenciei. E graças àquela experiência, eu não deixei que acontecesse com a minha filha a mesma situação que aconteceu comigo. Aí aqui eu não vou entrar em detalhes, isso é uma outra palestra. Foi uma experiência de pré-nascimento que eu tive, ó. Daquele espírito, né, que já estava programado para reencarnar, né, que hoje a maioria aqui de vocês conhece, a minha filha, Júlia. Uma segunda experiência de pré-nascimento que aconteceu, eu estava dormindo e ao estar dormindo veio um sonho também falando de que era a pessoa que ia reencarnar, aquela coisa toda, tal. E eu estou pensando, não estou entendendo nada disso. Passados uns 5 dias, a minha prima, ela informa que ela estava grávida. E era a minha filhada. Olha só que interessante isso. Uma informação que veio. E a terceira, que essa foi a mais interessante de todas, isso faz uns 10, 11 anos, almoço de Páscoa com a minha família, estávamos na mesa, naquele almoço de Páscoa. Eu, a minha ex, a minha filha, Júlia, que tinha 10 anos, 9, 10 anos, por aí, o meu enteado, meu pai e minha mãe, e o meu irmão com a esposa. Então, na noite anterior, sonhando, já me veio informação de que iria ter um reencarne na família. Iria chegar, a gente ia chegar familiar novo. Mas até aí foi um sonho, eu estava preocupado, almoço de Páscoa, aquele negócio todo, você vai fazer, tal. Quando a gente está na mesa com a família reunida, eu escuto 2 espíritos, um falando para o outro, um orientador, um mentor e o outro espírito, né? Este, na hora que estava todo mundo comendo, este é o seu primeiro almoço com a sua nova família. Eu fico arrepiado, estou arrepiado de novo de lembrar disso. Este é o seu primeiro almoço com a sua nova família. E aí eu tive que raciocinar, eu tive que botar um raciocínio, né, aquele raciocínio bem inteligente. Peraí, então, se é um almoço com a nova família, tem alguém grávida. Vamos lá, agora vamos fazer as contas aqui. A minha mãe já tinha muita idade para estar grávida. A minha filha tinha muito pouca idade para estar grávida. Só tinham 2 ali. A minha ex, pelo menos do que dependesse de mim, não estaria grávida. E realmente não estava. Só sobrou a minha cunhada. Eu falei, caramba, ela está grávida. Eu, nessa hora, eu fui para a cozinha. Estava todo mundo na sala, eu fui para a cozinha. Eu estava emocionado ali, né? E o meu pai chega e fala assim, mas o que houve? O que está acontecendo? Você está? Que eu estava emocionado. Aí eu falei, você vai ser vovô, né? Minha cunhada está grávida. É mesmo? Caramba, vamos comemorar. Eu falei, mas ela não sabe. Mas peraí, como assim ela não sabe? O que está vendo aí? Eu falei, não, ela não sabe, porque... Né? Aí eu fui explicar, ainda bem que meu pai espírita entendeu. Né? E ali foi um momento que eu pude falar. A gente também não ia poder levantar isso, porque às vezes podia estar grávida ou não, e é uma escolha do casal não querer contar agora, ou qualquer coisa assim. Muito cuidado com isso, que às vezes você pode ter mediunidade e você quer soltar o verbo para todo mundo. E acaba desrespeitando a privacidade daquele casal. Né? Então ali eu falei, a gente não vai falar nada, não vai se falar nada, vamos continuar normalmente. E eu ali só tive uma conversa com eles, falei, olha, eu não sei se vocês pensam em ter filhos ou não, mas façam sempre uma prece, enviem boas energias, boas vibrações, aquilo tudo. E algumas semanas depois, veio a informação, então, de que a minha cunhada estava grávida e a minha sobrinha nasceu em dezembro. Experiência de pré-nascimento. Ou seja, os espíritos, de alguma maneira, fazem contato conosco e têm um planejamento, uma programação. Mas, Sérgio, você está falando isso só como historinha, como caso de espiritismo, ou falando de mediunidade e tal. Tem algo que eu possa ver de uma maneira mais concreta, mais científica? Tem. Vamos lá, então. Depois vocês assistam a palestra de novo, que está no Facebook, no Instagram, para poder pegar esses nomes todos aqui que eu vou dar. Então,
Bom, antes eu vou falar um negócio. Qual foi o primeiro relato histórico de experiência pré-nascimento? Está na Bíblia. Está ali, ó, Lucas, capítulo 1, entre o versículo 26 e 38, eu não coloquei ele todo, para não ficar também fazendo leitura muito grande, mas vocês já estudaram na Bíblia que Maria de Nazaré foi anunciada, ela foi informada pelo anjo Gabriel que ela ia dar à luz a Jesus. Olha aí, o primeiro caso, pelo menos que eu conheça, de um relato de uma experiência de pré-nascimento. Então lá, né, Lucas falando, né, Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E eis que, e ele falando com Maria, né, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que interessante. E ali ainda teve uma segunda experiência, que foi esse espírito, né, esse anjo falando para Maria, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e já o 6º mês da que chamavam estéril. Então a filha, a irmã dela, que já estava com muita idade para ter filho, não só teve filho, né, já nasceu aquela coisa toda. E vale lembrar que naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha como você trocar essas ideias e passar as informações. Alguém que está aqui em Newark, alguém que está em Nova York, naquela época, ela para chegar uma informação levava dias, meses, né? E aí, ó, ela já teve essa informação também. E realmente a Isabel, né, deu à luz lá. Olha que interessante. Experiência de pré-nascimento. Contatos que a gente recebe. Contatos que acontecem conosco, né? Então, até que ponto? Ah, Marcelo, mas foi Maria de Nazaré. Tá, mas até que ponto foi, então, dada a oportunidade a um espírito encarnado que tivesse, talvez, um grau de mediunidade para poder ter essa informação. Aí, vamos agora para a parte científica. Vocês olharem, botar lá na Alexa, no Fire TV, e colocar esse nome, Remembering Heaven. É um filme de 2022, um documentário de 2022. Remembering Heaven. Bate foto, copia, vale muito a pena. E não está mais aparecendo? Eu fui falar na Alexa, a Alexa entrou. Mas que a Alexa entrou metida, né? Olha só. Alexa, bota de volta isso aqui. Aí não é a Alexa, é a... Oi, Ju. Isso. Melhor que a Alexa é a Ju. Pronto, já botou ali. Resolveu. Então, Remembering Heaven. É exatamente essa capinha que vocês vão encontrar. Tá? É bem interessante esse documentário e começa a trazer um despertar para ideias que a gente nunca tinha parado para pensar. E aí entra uma questão também que eu levanto aqui, né? Por que será que não se fala isso para o povo, que não se divulga? O que acontece, né? Então, ele conta nesse livro, nesse filme, a história da Sarah Hinze. A Sarah Hinze, nos anos 90, né, nos anos 80, anos 90, ela foi mãe de 9 filhos. Ela teve 9 filhos. E ao ter 9 filhos, ela começou a perceber que tinha algum contato com ela, que esses filhos se comunicavam com ela. Porque às vezes pode ser no primeiro filho, você não presta muita atenção. Né? Ah, isso foi só um sonho, foi só uma... Mas quando são 9, ela começou a notar, peraí, tem alguma coisa estranha. Isso aqui, ela começou a identificar um padrão que se repetia, de contatos e de comunicações com esses filhos. A partir daí, ela resolve fazer um trabalho de pesquisa, pegando depoimentos de pessoas, né, contando se tinham vivido experiências semelhantes. Ela escreveu vários livros. Isso, ó, anos 90. Olha lá, ali no alto, 1995, tá vendo? Do jornal, do artigo do jornal. Gente, o que me impressiona é como é que estudos como esse e conhecimentos como esse não se divulga. Vocês já ouviram falar nisso antes? Alguém aqui já ouviu falar em experiência de pré-nascimento? De uma maneira assim mais concreta? Acho que ninguém, né? Quase ninguém, pelo menos. Olha que interessante. Então,
ela vai falando de encontros com as crianças e tudo mais que vinham acontecendo. E alguns através de sonhos, com outros através de vozes, com outros vendo uma luz na sua frente, cada um de uma maneira diferente, com outros através de parentes e de familiares, como foi no meu caso lá com a minha sobrinha, né? Olha aí que interessante. Então, ela começou a fazer essa coletânea. E aí algumas pessoas, aqui nos Estados Unidos, saiu algum conteúdo disso. No Brasil, pelo menos, que eu tivesse conhecimento, eu não vi nada. Eu já vi até um livro dela que está traduzido em português, que tem lá no Brasil. Mas nunca vi ser divulgado ou falado em casa espírita e nada disso. Então, eu lembro aqui, né? Espiritismo é religião, filosofia, ciência. Eu vejo muita gente trabalhar, muito a religião, um pouco de filosofia e quase zero de ciência. E aí eu quero convencer outras pessoas pelo aspecto de religião e de filosofia. Para eu convencer pessoas que são céticas, que não acreditam em nada, a melhor forma é eu desenvolver pela ciência. É simples assim. Sérgio, eu não acredito na lei da gravidade. Eu não acredito. Ok, eu não estou nem aí se você acredita ou não. Se tu largar essa caneta, ela vai cair. Está provado cientificamente. Pronto. Eu consegui explicar. Se ele não quer acreditar, é o problema dele. Né? Então, a gente começar a aprender a transmitir essas informações muito pelo lado científico também. Isso é muito importante. Então, ali, né, colocando, ó, some people say they heard or saw children before birth. Algumas pessoas dizem que ouviram, né, visualizaram ou escutaram crianças antes do nascimento. Olha aí que interessante. E aí, tem o Brent Hinze, o marido da Sarah Hinze, que ele começou a fazer também pesquisas e também foi escrevendo vários livros sobre esse assunto, tá? Sobre essas questões aí. Dentro disso, deixa eu dar uma olhada aqui com a minha lupa, aqui, o que eu coloquei de frases. Ela lançou o livro, então, em 1995, tá? A pergunta, será que quem ainda não nasceu envia mensagem para os seus pais? E aí, ele fala, o Brent Hinze, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, um recado, deixa eu pegar minha lupa que é melhor. Um recado para pessoas céticas em relação a tudo isso. Quando uma ou duas pessoas falam sobre algo, isso é uma historinha. Mas quando muitas falam em lugares diferentes e em situações diferentes sobre as mesmas histórias, isso se torna dados. E nós podemos aprender com isso. Né? Repara, quando eles fazem esse tipo de pesquisa, não tem nada a ver com religião. Ele não quer saber se é católico, se é espírita, se é umbandista, se é judeu, se é muçulmano. Ele pega cientificamente. Olha aí que interessante, né? E aí, dentro disso, ali, ó, preconceived notions, né? Paredes familiares, reportando contatos espirituais, né? Com aqueles que ainda não nasceram. A gente ouve muito falar de experiência de quase morte ou de experiência depois que desencarnou, né? De ter alguma mensagem, alguma psicografia. E a gente não observa daqueles que ainda não nasceram. Olha que interessante. O que eu fiquei ainda agora, assim, até um pouquinho meio de queixo caído, essa palestra eu montei ela tem 3 semanas, tem 2, 3 semanas. E aí eu converso com a Débora e a Débora fala que está tendo um trabalho no Ceará sobre isso. Será que é coincidência também? Que coisa, né? A gente não tinha falado sobre isso em nenhum momento, né? A Débora falou, qual é o tema aí da palestra? Eu falei, vamos fazer isso aqui. Né? E aí, olha só, como é que vem sendo feito o trabalho? Eu estou aqui arrepiado de estar ouvindo isso, de estar percebendo isso. Então, olha que interessante, né? E ali tem o livrinho dela, em inglês no caso, Coming from the Light, né? Ok. Dos anos 90 também. E aí, o Brent Hinze, ele pegou 150 casos e começou a transformar em estatística. Pegar isso como dados para poder observar quais eram os resultados. Eu e o pessoal da minha equipe, a gente está fazendo a mesma coisa, porque eu comecei a ver que eu tinha um monte de casos, um monte de histórias. E depois eu vou botar meu WhatsApp aqui. Se vocês tiverem casos desse tipo, informações, manda mensagem, eu vou querer ouvir você, marcar um dia para conversar e tudo mais, para a gente poder, né, colocar isso e levar isso para o conhecimento das pessoas.
tá? Então, quando ele foi fazer essas estatísticas, olha lá que interessante, deixa eu ver aqui, 53% das experiências desses contatos aconteceram antes da concepção, antes do ato sexual. Porque às vezes, né, a mulher já está grávida, e aí o espírito já vem, conversa, já comunica aquele negócio todo. Ah, tá, já estava grávida, já estava... Agora, metade, mais da metade, antes, até que ponto será que isso nos leva a entender que existe aquilo que a gente vê aqui no Espiritismo, que existe uma programação, um planejamento para a nossa encarnação. Sem a gente nem ter ideia, né? Já tem algumas questões, tem algumas que são nosso livre-arbítrio. Vou fazer escolha aqui e outra ali. Beleza. Agora, outras que são já realmente programadas. E que a gente nem percebe, a gente nem nota. No meu caso, em especial, né, muitos anos depois, porque na época eu não pensava, eu tinha 14 anos. Pô, é por isso que eu e a minha filha, a gente é grudado um no outro, que desde até com 14 anos eu já estava grudado em mim, falando que já queria ser minha filha. Que olha que coisa. Né? Olha a programação. E em defesa dela, já que ela não está aqui, em defesa dela, eu então, antes de reencarnar, eu já estava falando, segura a onda que eu vou reencarnar e você vai estar aqui comigo. Olha a parte de programação que tem. Né? Olha que interessante. 53% antes da concepção, antes do ato sexual, antes de engravidar, já tendo esse contato. 47% dessas experiências depois da concepção, já estava grávida. Vários desses casos aconteceram, tá? E pelo menos nas estatísticas que eu já estou levantando, de ter a comunicação, a mulher já estar grávida, mas ela não sabia que estava grávida. Também acontece isso. O caso lá da minha cunhada, né? Já estava grávida, mas não sabia que estava grávida. E o espírito já estava ali. By the way, almoço de Páscoa, abril, né? Maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? Nasceu em dezembro. Olha que interessante isso. Então, bem no tempo certinho, né? Que já estava ali bem no iniciozinho. Então, 47% depois da concepção. Mais estatísticas aí. 63% aconteceram com as novas mamães. Eu não digo que é a mamãe de primeira viagem, não. É com aquela nova mamãe, aquela mãe ali, tá? Depois eu fui ler isso e pensei, não, será que isso é para quem está sendo mãe pela primeira vez? Aí depois eu fui pesquisar, não é para quem está sendo mãe pela primeira vez, é para quem está sendo essa nova mamãe agora, vai ter esse filhinho aí. Pode já ter tido outros filhos ou não, tá? Então, 63%, e aí também é muito interessante a gente entender isso, uma vez que já se forma uma conexão e um elo muito mais forte, né? Está ali 24 horas por dia, está respirando, está sentindo, está vibrando aquilo tudo, né? 63% com as mães. 13% dessas experiências de contato através dos pais. Ok. Aqui ele não colocou, não está nada escrito, né? As demais experiências de pré-nascimento, já estou chamando aqui de EPN, experiência de pré-nascimento, aconteceram com avós, irmãos ou os filhos, tá? Isso chegou mais ou menos a 20%, pelo menos que está lá no livrinho deles, tá? Continuando aqui. 16%, aí ele já está pegando outro tipo de estatística. 16% das experiências de pré-nascimento aconteceram durante o sono. Então, a gente lembra quando a gente vai dormir. O que acontece quando a gente vai dormir? O nosso corpo físico está deitado na cama, descansando. E o nosso espírito vai ficar fazendo o quê? Olhando o corpo lá deitado. Não tem nada para fazer. Né? O espírito se desdobra. Vai visitar pessoas, vai passear, vai se encontrar, vai ver jogo de futebol, vai ver jogo de beisebol, vai para bar, vai para
vai também para livrarias, para bibliotecas, para encontros de auxílio. Cada um vai para um lugar diferente, de acordo com o seu padrão vibratório. Entende? É muito importante entender isso. Tem um livro aí, eu vou puxar aqui para uma obra espírita, não sei se é no Mensageiros, que, aliás, né, no Brasil agora, já está o filme Nosso Lar 2, né, entrou em cartaz, pelo que eu soube. Daqui a pouco, que eu acabo no cinema aqui do Ceará, tem que ter isso aí, tá? Já estou logo cantando a pedra aí. Né? Já tem que ter esse Nosso Lar 2 aí para a gente ver. Mas o André Luiz, ele conta sobre cursos, que até cursos a gente faz do lado de lá, na hora que está dormindo, no desdobramento do sono. E ele, inclusive, lamenta que nesses cursos, pelo fato da gente aqui ser muito indisciplinado, a gente acaba faltando, a gente acaba indo dormir tarde demais, ou a gente vai dormir focado ou vibrando alguma outra coisa que nos impede de ter aquela conexão. Né? Eu tenho que estar num padrão vibratório ok para isso, né? Diga, Rosa. A pessoa que toma remédio para dormir, ela geralmente impede essa saída do espírito, né? O espírito, ele sai sempre. Eu não tenho nenhuma informação mais concreta sobre isso. Eu estou dormindo, o meu espírito, ele pode já se desdobrar. Agora, pode ser que o remédio me deixe tão atordoado que aí me impeça de determinados lugares, de determinados encontros que eu possa ter. Né? Aí sim, aí pode acontecer. Mas pense num carro, gente. Vocês têm um carro. Vocês estão dirigindo o carro. Pense assim, o carro é o corpo físico. O motorista é o espírito. Então, vocês pegaram o carro, por exemplo, para vir aqui no Ceará. Pegou o carro, estacionou o carro. É como se fosse o corpo físico dormindo. Estacionou o carro, o que vocês vão ficar fazendo dentro do carro? Ninguém tem nada fazendo dentro do carro. Vou sair do carro, vou fazer as coisas. Vou no Ceará, vou aprender, vou no supermercado. E aí depois a gente volta para o carro. É como se fosse a gente acordando. A gente teve aquela experiência fora do corpo, fora do carro, né? Nesse exemplo, fui no lugar, conheci, conversei e tal. Aí eu voltei para o carro, voltei a me acoplar. Entendeu? Basicamente é assim que funciona. Então, 16% dessas experiências aconteceram durante o sono. Prestem muita atenção nisso. Eu já vivi experiências e recomendo até para algumas pessoas essa experiência. Não é uma garantia de que vai acontecer. Mas, às vezes, já não aconteceu. Vamos lá, quem é que vai se identificar com isso? Você vai dormir e está pensando em alguma coisa, acorda de madrugada, 3h30 da manhã, com uma ideia. Caramba, uma ideia, isso aqui, né? Aí você vai ao banheiro com aquela ideia. Amanhã eu penso nisso. Aí tu volta para dormir, quando tu acorda, tu esqueceu da ideia. Já viveram isso? Quem já viveu isso? Olha quanta gente, né, que já viveu isso, né? Por quê? Porque essa ideia veio do lado de lá. Mas na hora que eu volto para cá, que o meu espírito ele volta para cá, é igual eu voltando lá para o meu carro. O carro ele está agora na experiência de carro, é de estrada. O carro lá, o carro nunca entrou um automóvel aqui no Ceará. Porque é muito estreito ali embaixo, porque aquela escada ali também o carro não vai aguentar, não. Encarnado já não aguenta, né? A gente não aguenta, né? Imagina o carro. Olha aí. Então, uma dica que eu dou é que você pode, às vezes, algum problema, alguma coisa, deixa no lado da tua cama uma caneta e um papel. Você vier acordar com alguma ideia, anota ali rapidinho. Anota. Eu já tive experiências de problemas até de saúde que eu tive e que de madrugada veio a ideia, eu anotei e quando eu acordo de manhã eu tomei um susto. Eu falei, eu escrevi aqui isso e era exatamente a solução daquilo. Olha que interessante. Né? Então fica aí uma dica. A gente tem a experiência fora do corpo. 29% foi a experiência estando acordado mesmo. Estando acordado mesmo, teve essa experiência, teve esse contato. 29%. Vamos lá. Ele coloca que também teve experiências, várias dessas experiências aconteceram com alguém anunciando a chegada daquela criança. E não a própria criança. Entendeu? O caso lá da Maria de Nazaré.
que veio o anjo Gabriel falando já, ó, chegou a tua irmã Isabel deu a luz e tal. Né? Então, às vezes, acontece isso. Só para abrir um parênteses aqui, porque às vezes pode ter pessoas falando assim, Sérgio, mas você está querendo comparar com Maria de Nazaré, aquela coisa? Gente, primeiro, uma frase que Jesus falava, ó, homens de pouca fé, tudo aquilo que faço, fareis também um dia. E aí entra uma outra questão. Até que ponto a questão da Maria, mãe de Jesus, tem a ver com mediunidade? Com a mediunidade, a comunicação. A gente aqui não tem mediunidade, não tem comunicações que podem acontecer conosco. Né? Qual foi o critério? Vou fazer uma pergunta aqui que me lembrei agora. Qual foi o critério de Jesus na hora que ele escolheu lá os apóstolos dele? Vocês sabem qual foi o único critério que ele realmente teve que ter? Médiuns. Para ele não importava se era rico, se era pobre, se tinha estudo ou se não tinha estudo, nada disso. Mas ele selecionou pessoas que tinham um grau de mediunidade. Porque senão, depois que Jesus desencarna, não iam vê-lo. Ali foi pela mediunidade. Só pela mediunidade. Né? Então, olha que interessante. Muita gente nunca parou para pensar nisso, né? O grau de mediunidade que eles tinham para poder ter esses contatos. Então, aí, nesse caso, a informação veio de outros espíritos, não a própria criança, outros espíritos anunciando ali a chegada da criança. 20 casos desses 150 que ele analisou, tá? Escutaram. Então, foi escutado pelo ouvido. 13 casos vieram na terceira pessoa. Vieram na mente como pensamento na terceira pessoa. Olha que interessante isso. 29 casos vieram através de terceiros, né? De outras pessoas, informando aí. 10 casos que a pessoa viu uma luz. Ela só viu uma luz ali. Não via o corpo, não via nada. Só via uma luz. Gente, o bacana disso, assistam o filme. É estatística e é lado científico. Ele não fala uma palavra de religião. De nenhuma religião. Olha aí que interessante. E eu suponho que algum de vocês já tenha vivido isso, né? Ou não? Diga, Alberto. Deixa eu te falar uma coisa. Essa aula é do nosso 2 semanas atrás. A gente falou sobre isso, No dia, eu botei que não lembrava de nada, que não tinha passado por isso, nunca tinha ouvido falar, Sim. Depois eu e a Áurea conversando, nós chegamos a um caso nosso. Olha aí. Que a Áurea ela não tinha como ter neném, a gente ia fazer tratamento, tanto a Giovana quanto a Glória foram planejadas. Sim. Então, tranquilo. Aí, como a gente veio para a América, aqui nós não tínhamos esse tipo de tratamento. Então, a gente queria ter um outro filho, só que não tínhamos acesso a isso. Só a única coisa que pensava, quando nós voltássemos para o Brasil, nós ia fazer alguma coisa. Sim. Passou alguns anos. Aí, um certo dia, nós estávamos morando na Geórgia, e a Geórgia, que é a mais do meio, começou a ter crise de choro, e agarrava a Áurea, e a barriga, e chorava, ia para a escola chorando, voltava chorando, e a gente não entendia muito o que estava acontecendo. Daqui a pouco, a Giovana, que é a mais velha, começou a falar com a barriga da Áurea. Porque tá vindo um bebezinho, que não sei o quê, e beijava e falava, e as duas conversavam, não sei o quê. Cara, eu não sei se foi 1 mês ou 2 meses depois, num caso de exceção, porque a Áurea não engravidava, porque ela não dispensava o óvulo para poder engravidar. Sim. Não me explica como apareceu a Giovana. Olha aí, né? Olha aí que interessante. E isso é um caso que depois que a gente parou para pensar, realmente elas conversavam com a Jordana na barriga, ou fora da barriga, porque levou ainda uns 2 meses para a Jordana nascer. Sim. E nós não tínhamos pensado nesse detalhe, realmente foi. Vou depois anotar isso aí direitinho, tá? Botar aí no livro aí, se puder. Tá? Olha que interessante. Mais alguém já viveu um caso assim, lembra? Eu tenho. Olha aí. Da minha irmã caçula.
A gente estava na mesa fazendo um evangelho no lar, eu, minha mãe e ela. E meu pai já tinha desencarnado, já tinha uns 10 anos. Sim. E eu nunca tinha visto ele ainda, assim, tão nítido. E lá a gente estava na hora da oração no final, ele aparece atrás da minha irmã, todo de branco, com uma luz, assim, muito forte. E ele dizia que era para ficar tranquilo, que tudo ia ficar bem. Umas 3 semanas depois, minha irmã aparece grávida. Ela estava muito triste assim, nesse dia, não sei porquê. Aí 3 semanas depois ela avisa que está grávida. Pois é. A maioria das pessoas nunca tinha parado para pensar, né? Que é experiência de pré-nascimento. Olha aí o famoso conheça-te a ti mesmo, né? Aí a gente começa a olhar, começa a observar, vai aprendendo. Então, 10 casos vieram com essa luz. Lá no filme, ele apresenta esse médico, Dr. Jeff O'Driscoll, acho que é essa a pronúncia dele. E esse cara, ele trabalha em hospitais de emergência. Teve um acidente, aquela coisa toda. Então, ele relata uma série de situações. Antes de eu botar aqui no Jeff Olsen, deixar aqui com ele. Ele contando, aí ele já fala de tudo quanto é experiência e contato. Então, ele conta, por exemplo, de uma pessoa, de uma mulher que chegou lá, clinicamente morta, está deitada lá na maca, o pessoal tentando recuperar, e de repente ele visualiza essa mulher em pé na frente dele. Ou seja, o espírito. E aí o pessoal está trabalhando, ficou meio assustado, e aí daqui a pouco essa mulher desaparece. E na mesma fração que ela desaparece, os aparelhos voltam a funcionar. Ou seja, ela retornou, foi uma experiência de quase morte. Ele conta que foi instantâneo, foi assim, no mesmo segundo. Olha aí que interessante. Por que não se fala sobre isso, não se divulga? Não sei, mas a gente aqui, eu acho que a gente tem um papel de ter esse conhecimento, a gente falar, a gente mostrar, a gente levar pelo menos para a pessoa raciocinar. Então ele conta esse caso. Esse caso desse cara, Jeff Olsen, ele foi um caso muito marcante. Ele, contando a história dele, ele estava com as crianças pequenas na estrada, ele, a esposa dele, Tamara, e os 2 filhos pequenos. Está correndo na estrada, teve um acidente, caiu lá numa ribanceira, despencou, capotou, um acidente horroroso. E aí, quando o carro bateu lá embaixo numa árvore, todo mundo desacordado, e ele escutava a voz do filho dele no banco de trás, chorando. Repara, o acidente dele foi tão grave que ele amputou a perna no próprio acidente. Ou seja, ele estava desmaiado. Ele estava desmaiado ali, né? Aí, ele conta que ele olha para o lado e visualiza a Tamara, a esposa dele, que estava ok. Só que ela estava ok no seu estado de espírito. Ela já tinha desencarnado no acidente. E fala que uma das crianças, no que estava capotando, foi ejetada do banco e também desencarnou. E dentro dessa conversa, mais ou menos assim, o negócio é o seguinte, eu fico aqui para cuidar de um que desencarnou e tu fica para cuidar do que está encarnado. Diga. Eu tive uma experiência aqui. Sim. Nós estávamos em uma reunião, eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo com essas coisas, não lembro o nome da reunião que a gente estava fazendo, mas a gente estava até eu, a Débora, o Roberto, tinha um pessoal. E estávamos todos concentrados, eu estava com a mão desse jeito. Sim. Concentrado igual eu estou aqui. E todo mundo com o olho fechado, e eu via eu estava com a cabeça perto do pé, e vendo com o olho fechado, vendo o que todo mundo estava fazendo. Sim. E só que para mim, por causa de estar muito tempo concentrado, eu pensei que eu estava bem. Sabe quando você fica muito concentrado, parece que você está tonto? Eu pensei que era isso, não sabia o que era. E eu não conseguia descruzar as mãos. Aí depois, quando a gente falou, pode abrir os olhos, tudo, eu ainda pensei, vou contar essa experiência que eu tive, que eu acho que foi uma bobeira de eu ter ficado. Não, foi um desdobramento. Foi um desdobramento. E não foi, eu consegui, eu saí, tipo, não sei, só que eu olhava pro meu corpo, eu via meu corpo sentado, só que eu estava lá em cima. Sim. E as pessoas estavam Exatamente. Então a gente começar a ver isso, né? Acontece, é um caso real, né? Tem uma pessoa que está contando para a gente isso, né? Então, no caso dele, ele é levado para o hospital do Jeff Driscoll,
E aí passa por 18 cirurgias. Nessas 18 cirurgias, o que acontece? O Jeff médico, ele visualiza uma mulher na frente dele, que era a Tamara, a esposa fez o tratamento, tal, está se recuperando, aquela coisa toda, e depois que eles estão conversando, ele fala, olha, enquanto eu fiz essa cirurgia, tinha uma mulher assim, 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 com essas características, e aí o Jeff Ozzy fala, era minha esposa. Olha que interessante isso, né? Aqui tem uma foto deles, né, quando estavam antes do acidente, né, o Jeff, a Tamara e os 2 filhos. Olha aí que interessante, então, né, desses contatos que acontecem. Então, gente, já tivemos aqui alguns relatos de casos desse tipo, né? Eu vou contar 2 que aconteceram com 2 alunas minhas, uma até que me inspirou, eu não vou citar nomes aqui para preservar a pessoa, né? Que até veio com a inspiração eu já tinha muito material e estou escrevendo um livro sobre isso, tá? Para a gente poder desenvolver e falar mais sobre esse assunto. Um caso foi de uma pessoa que ela conta assim, ela não sabia, ou ela sabia, eu não me lembro agora se ela sabia ou não sabia que estava grávida. Não sabia. Ela não sabia, né, que ela fala, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Não sei que nome não. Dizia, eu vou matar a mamãe. Eu vou matar a mamãe, eu vou matar você, alguma coisa assim. Né? E que aquilo ia deixando ela angustiada, deixando, eu vou te matar, eu vou matar a mamãe, eu vou te matar, alguma coisa assim. E que ela ficou um pouquinho, né, sem saber, sonhando com isso e tal. E aí depois ela descobre que ela estava grávida e essa criancinha, né, esse feto estava muito frágil e dentro dessa fragilidade desencara, né? Foi isso, né? E aí, para poder tirar ali, né, o feto e tudo mais, ela precisou de um procedimento cirúrgico e que realmente quase levou ela à morte. Agora, o interessante é que essa história você pode colocar 2 interpretações. Então, o espírito querendo matar? Não necessariamente. Pelo menos o que veio para mim ali na hora foi que era esse espírito num desespero. Falando, caramba, eu nem nasci, eu já vou matar alguém. E te dá aquele aviso, e te dá aquele aviso, e te dá aquele aviso. Então, até que ponto aquele aviso, ele chega e serve para salvar aquela mãe. Olha aí, experiência de pré-nascimento. Uma experiência que, no caso, a criança não reencarnou. Mas houve um contato, houve uma experiência, houve uma ajuda que ajudou essa mãe a se salvar. Olha aí que interessante. Um outro caso, com uma outra aluna minha, foi interessante também que ela estava grávida, e aí, aquela alegria da gravidez e tudo mais, né? Foi lá, foi fazer a ultrassom, né? E aí viu que era uma menina. Então, que legal, era uma menina, que bacana, aquela coisa toda, né? E já começou a comprar roupinha, já começou a pintar o quartinho de rosa, aqueles negócios todos, né? Já dando sequência a isso. E depois ela tem um sonho, que no sonho ela encontra com essa criança, né? Que está falando, né? Olha que bom, você vai ser minha mãe e tal. Só tem um negócio, eu sou homem, eu vou encarar como homem, não vou encarar como mulher. Não, mas peraí, mas já foi feito, vai fazer outro. Vai fazer outra ultrassom. Né? E aquilo foi tão forte para ela, que quando ela acorda, ela chega para o marido e fala, vou fazer outra, mas vai jogar dinheiro fora. A gente já pagou isso, já fez exame. Eu vou fazer porque eu vou fazer, acabou. Vou fazer. Ela teve que chegar e dar uma dura ali, né? Quando ela vai fazer, era um menino. Olha aí, experiência pré-nascimento. Pre-birth experience, né? Então, são casos que a gente tem e que, sei lá, eu acho que está na hora da gente trabalhar esses casos. Eu acho que aqui, com a experiência do Ceará, que a Débora falou, vai dar um prato cheio também para se trabalhar sobre isso, essas ideias, né? Não está vindo à toa, né? E a gente começar a pensar nisso. E aí, gente, eu estou botando aqui, né? Eu quero ouvir você, eu quero ouvir a tua história. Se vocês puderem conhecerem algum caso, ou puder, bate a foto, pega meu WhatsApp, me adiciona no WhatsApp, manda mensagem, tá? Sérgio, eu quero contar a tua história e pode publicar no livro. Bacana. Sérgio, eu quero contar a minha história, mas eu não quero que seja publicada no livro. Bacana. Pelo menos eu vou ter essas informações. Sérgio, eu quero a minha história, mas você publica, mas sem falar o meu nome. Tá bom.
Sérgio, eu conheço alguém que viveu essa história. Tá, também tá bom. Mas eu acho que está na hora da gente começar a desenvolver esse trabalho de coletar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. E que muitos de vocês, como foi o caso do Alberto com a Áurea, né, que no caso deles foi no dia que eu estava dando aula para eles, na hora não veio nada. Mas depois, aí você acaba, caramba, teve isso, teve aquilo, teve uma outra situação. No filme, tem uma mãe que conta que ela, ao estar grávida, ela foi fazer os exames, não, ela ainda não tinha ido fazer o exame, ela desconfiava que estava grávida, e quando ela acorda, quando ela vai dormir, ela encontra esse espírito da filha, e a filha é muito triste, porque ela falou, não está na hora de estar grávida, eu estou sem grana, eu estou com problema financeiro, eu estou com dificuldade, eu não estava planejando isso. E ela tem esse encontro com a filha, e a filha é muito triste. E aí ela fala, mas por que você está assim? Fala, porque eu nem nasci ainda, você já está desse jeito, você já está chateado, você já está aborrecida, já está tão contrariado, eu estou tão feliz que eu vou ser sua filha, mas você parece estar muito chateada em ser minha mãe. Aquilo foi tão marcante para ela, que ela foi fazer os exames, descobriu que estava grávida, teve uma doença durante a gravidez, que até sugeria-se que ela interrompesse aquela gravidez. Ela conta que o médico até falou, não, você pode ter filho em outros momentos. Mas aquele contato foi tão forte que ela falou, ela chegou a falar até assim, se tiver que morrer alguém, vai morrer, mas a minha filha vai nascer. E ela levou a gravidez até o final, a filha nasceu e a mãe sobreviveu, tá até hoje. Outros casos, que a pessoa desenhou a filha ou o filho, depois que o filho nascia já adulto, aí encontrou lá no meio das coisas, do baú lá de coisa guardada, né? Já nem lembrava disso. Falou, caramba, é a mesma pessoa. Quantos casos que tem? Tirando a parte espírita que eu falei, mas sobre esse livro, sobre essa obra, sobre esse filme, Remembering Heaven, o que a gente falou sobre religião e de espiritismo? Nada. Científico, tudo dado científico. Está na hora de a gente começar a prestar mais atenção nisso, né? O que vocês acham? Alguém gostaria de contar alguma história, algum depoimento? Podemos finalizar? Missão cumprida? Cara, hoje eu tô orgulhoso de mim hoje. Peraí, deixa eu mostrar. Acaba meio-dia, olha aqui. 11h59. E não, agora botou aqui o dia, né? Botou a data. Eu esbarrei aqui em algum botão. Bom, 11h59, que beleza. Gente, dito isso, agradecer mais uma vez, tá? Pela oportunidade. Se vocês puderem ajudar nesse trabalho de pesquisa, manda um zap para mim, a gente vai combinar um dia, online, conversa, ou pode ser presencial também, para a gente poder levar esses conhecimentos para as pessoas, né? E esse trabalho do Seara também está sendo muito bacana, muito interessante, né? Tá certo? Muita luz, muita paz a todos. Obrigado.